Hoje, então, como eu disse no início, nós vamos dar uma pausa na nossa série em 2 Pedro e nós vamos pensar um pouco sobre esse tema, reformando vidas, em alusão, ou em celebração, em comemoração ao que na data de ontem se comemorou 503 anos da Reforma Protestante, dada lá em 1517. Queria convidar você então para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 até o verso 4, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, está projetado do lado de cá não está, porque como eu já disse, o Data Show aí resolveu não funcionar hoje, e a gente não gosta de brigar com o Data Show, então nós deixamos ele quietinho, na próxima semana ele vai estar funcionando. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, ao qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pelo enorme privilégio que temos de nessa noite meditar na Tua Palavra e de pensar do impacto, ó Deus, que o Senhor já causou e já as mudanças que o Senhor teve que fazer na história, para que nosso coração fosse realinhado com o Teu Evangelho, para que a nossa vida fosse realinhada conforme o Teu querer e o Teu desejo, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos instrua nessa noite, que seja o Espírito Santo do Senhor conduzindo esse momento, que seja o Espírito Santo do Senhor abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender a palavra do Senhor, ó Pai. É a oração que faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha só, para você ver a ironia do destino, né? Hoje tem um vídeo, eu gostaria de convidar vocês para assistirem, e eu queria pedir a bondade dos irmãos que puderem aqui se esticar o pescoço, porque infelizmente só vai dar para ver do lado de cá. Então, queria soltar o vídeo aí. Há 500 anos atrás, um monge alemão chamado Martinho Lutero iniciou um protesto que explodiu em um movimento mundial. Naquele tempo, a Europa vivia à sombra da Igreja Católica Romana, a qual era mais um império do que uma igreja. Ela coroava e destronava reis e usava do seu domínio para manter as pessoas nas trevas da superstição. Isso parece incomum, mas de alguma maneira os dias de Lutero são muito parecidos com os nossos. Assim como hoje em dia, naquele tempo todos tinham uma opinião sobre a Bíblia, embora quase ninguém a tivesse lido. Como muitos de nós, eles confiavam nos pensadores e formadores de opinião dos seus dias, para lhes dizer o que estava na Bíblia e se deviam ou não deviam crer nela. Lutero era uma das poucas pessoas que realmente lia a Bíblia, e o que ele encontrou abalou as estruturas da terra. Embora ele fosse um monge, Lutero odiava o Deus da Bíblia. Mas quando ele estudou as Escrituras, o mundo ao seu redor começou a fazer sentido. Deus fez sentido. O significado de Jesus se tornou mais claro para ele. Ele descobriu a resposta para sua dúvida mais profunda: como o mal pode ser vencido. Especificamente, como ele lidaria com o seu próprio mal, seu próprio pecado. Lutero descobriu que ele não podia fazer nada para resolver este problema por conta própria. Ele teria de confiar na obra final de Cristo somente. Lutero havia descoberto a verdade central, e isso mudou a sua vida, isso mudou o mundo. A Reforma Protestante então girava em torno de duas coisas. Era sobre quem poderia dizer o que era a verdade e também sobre como reconciliar quem nós somos com o que Deus é. A Reforma reconheceu que a palavra de Deus é a autoridade final neste mundo e que a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus Cristo é a única saída para o mal e a única base pela qual pecadores podem se colocar diante de um Deus santo. A Reforma Protestante é uma história de transformação. A transformação do ódio para o amor, da escravidão para a liberdade, da fé cega para a gloriosa descoberta da verdade em Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é um pequeno vídeo dando uma ideia do que foi a Reforma Protestante. Eu acho que eu não conseguiria sintetizar de maneira tão rápida e objetiva,
Então eu encontrei esse vídeo e assim compartilhei com os irmãos. E o que nós vamos meditar nessa noite tem a ver muito com o que vocês acabaram de ver aí. O que nós vamos pensar sobre 5 perguntas que nós precisamos responder e que foi respondida lá atrás na Reforma Protestante e que nós precisamos continuar respondendo ela nos dias de hoje. Então a primeira pergunta é essa aí: por que precisamos relembrar o Evangelho? E aí você vai ver uma figura aí do lado. Essa figura são as doutrinas que a Igreja Católica, ao longo da história, foram fixando como doutrinas essenciais. Então você vai ver aí, por exemplo, a ideia do purgatório, a ideia do celibatário. Por exemplo, os padres só tinham como doutrina o celibato no ano de 1000 e alguma coisa depois de Cristo. Para ser mais exato, no ano de 1004 depois de Cristo. Eu não vou ir, minha ideia aqui não é dizer para vocês o que foi que a Igreja Católica fez de certo, ou o que ela fez de errado ao longo da história, então trazendo isso de forma detalhada. Não é essa a ideia. O que eu quero trazer aqui para vocês é o que motivou a Reforma Protestante e o que precisa motivar a reforma das nossas vidas nos dias de hoje. O que motivou a Reforma Protestante é porque os líderes da igreja, aqueles que tinham a capacidade de estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia, foram acrescentando algumas coisas das quais a Bíblia não ensinou, das quais a Bíblia não falou, mas por motivos culturais, sociais ou por interesses outros, essas doutrinas foram colocadas como verdades e verdades de Deus. Essa coisa foi evoluindo de tal forma que chegou-se a um determinado momento, a partir do século XII, a partir do século XIII, homens que faziam parte da estrutura da Igreja Católica, monges, padres, sacerdotes, começaram a observar que a prática da Igreja não estava em harmonia com aquilo que a palavra de Deus ensinava. Até que culminou no grande ato de Martinho Lutero, em afixar as 95 teses no castelo de Wittenberg, e não abriu o culto naquele dia, porque ele não concordava mais. Era um ato de protesto, onde ele dizia: olha, eu não consigo mais compactuar com essa atitude, nós precisamos ir numa direção diferente da que estamos indo, nós precisamos reformar a igreja. E por que Martinho Lutero foi tão importante? Porque ele era um doutor em teologia, ele já ensinava, ele era uma referência teológica já para a igreja naquele tempo. Então alguém como ele dizer algo assim causou então um grande reboliço. E jesuincidentemente o que Lutero fez? Ele traduziu a Bíblia para uma língua popular, no caso dele a Alemanha, que era onde ele estava, para o alemão, e popularizou a Bíblia entre as pessoas, para que assim as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus e encontrar as verdades de Deus por si mesmo. Por quê? Porque entre essas doutrinas falaciosas que foram construídas pela igreja ao longo da história, uma delas é de que a Bíblia não poderia ser lida salvo se fosse pelo clérigo ou pelo sacerdote. Então a Bíblia não podia ser dada para todo mundo. Jesuincidentemente, nesse mesmo período, foi inventada a imprensa. E a imprensa, então, ou a invenção da imprensa, fez com que a Bíblia fosse espalhada de forma mais rápida, na Alemanha primeiramente, e depois por toda a Europa, e começou um grande movimento social, econômico e de diversas formas. Pois bem, o que eu quero trazer para vocês aqui é que a motivação de acontecer a Reforma Protestante foi uma volta para o Evangelho, uma volta para a Palavra de Deus, um retorno para a vontade de Deus. É por isso que precisava fazer a reforma naqueles dias. E nós precisamos fazer uma reforma em nossas vidas com essa mesma perspectiva. Uma volta das nossas vidas para o Evangelho. Uma volta das nossas vidas para viver no centro da vontade de Deus. Então a segunda pergunta que eu queria responder nessa noite com vocês é a seguinte: se a motivação da reforma é uma volta para o Evangelho, afinal de contas, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E aí a gente vai agora olhar o texto que nós lemos aqui no início. Então olha só o que diz lá, 1 Coríntios 15, do verso 2 em diante. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E o que ele recebeu? Qual é a mensagem?
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de que agora nós somos salvos pela redenção e pela graça que há em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho, a boa nova de Deus. Aliás, a palavra Evangelho significa isso, a boa nova. Mas para que eu possa entender a boa nova, eu preciso primeiro entender por que eu preciso dela. Porque às vezes você pode chegar para alguém e falar assim, olha, você precisa ser salvo. E o cara fala, do quê? Minha vida está boa, está tudo certo, eu não tenho problema nenhum, eu preciso ser salvo do quê? Não, senão você vai para o inferno. Que inferno? Eu não acredito em inferno. E aí, o que você vai responder depois disso? Ah, então vai então. Você precisa mostrar para a pessoa por que ela precisa ser salva. E para mostrar isso, você precisa contar a grande história do Evangelho. E aí, pode passar o slide aí, por favor. Para que a gente possa entender o todo do Evangelho, o Evangelho responde 4 perguntas extremamente importantes. A primeira delas é o seguinte: de onde viemos? O Evangelho vai responder, vocês vieram de Deus. Foi o Pai quem criou todas as coisas, foi Deus quem criou vocês. A segunda pergunta que vai responder é, por que as coisas deram tão errado? Porque, independente da pessoa crer em Deus ou não crer em Deus, crer em religião ou não crer em religião, ter uma cultura religiosa ou não ter uma cultura religiosa, eu acho que há um consenso comum de que, ao observar a sociedade, ao observar o andamento da vida, ao observar o contexto em que estamos vivendo, cá para nós, dá uma impressão de que as coisas não estão tão boas assim, não é verdade? Dá a impressão de que as coisas não estão caminhando tão legal assim. Parece que tem alguma coisa errada nesse mundo. Afinal de contas, se a gente hoje vê um programa de televisão, eu não estou nem dizendo do jornal não, qualquer um, você vai olhar aquele programa do início ao fim e vai pensar, rapaz, tem alguma coisa de errado nesse mundo. A coisa não está legal. E se você vê um jornal, aí você vai ter plena convicção e certeza disso. Porque a quantidade de escândalos, a quantidade de notícias que nos surpreende. Aliás, é comum a gente ouvir hoje em dia as pessoas dizendo assim, olha, o ser humano não me surpreende mais. Eu já vi de tudo, eu já vi das barbaridades, as coisas mais terríveis do mundo. O ser humano não me surpreende mais. Aí, de repente, vem uma notícia e, bum, você fica surpreso com a maldade e com a capacidade que o homem tem de fazer. Afinal de contas, por que as coisas deram tão errado? Qual é a resposta do Evangelho? Por causa do pecado. Porque desobedecemos a Deus, porque resolvemos viver uma vida autônoma, porque resolvemos andar pelas nossas próprias pernas, à parte do Criador, separado do Criador, além do Criador, nós nos entregamos a uma armadilha muito terrível chamada pecado. Nós fomos escravizados pelo pecado e por causa disso o desejo natural do nosso coração é mau. E é por causa disso que existe o mal no mundo. As pessoas sempre perguntam, né? Se Deus existe, por que existe o mal? Por sua causa. Porque você resolveu caminhar à parte de Deus. Você resolveu abraçar o mal e rejeitar o Deus bom. É por isso que existe o mal. Observe no seu coração como as suas inclinações são más. Observe como, sem querer, por muitas vezes, instintivamente, nós pendemos para aquilo que é ruim. Eu sempre digo que briga de casal, por exemplo, é muito interessante, porque um casal, quando briga, normalmente ele fala a verdade. O problema é que a verdade está tão carregada de ódio que o outro que está ouvindo, tipo assim, mulher, você precisa ser mais delicada, você precisa falar mais com amor, você não precisava gritar comigo. Mas o homem não fala assim. Eu não vou nem usar as expressões que o homem falaria numa discussão dessa. O fato é que, apesar das verdades estarem ali, as ofensas, a maldade, o pecado transbordando é tão real que a única coisa que você consegue produzir no outro é ódio. E do lado de cá, o que vem? Ódio também. Mas você também! E aí o pau quebra. E aí você já viu essa cena mais de uma vez.
Por causa do quê, meu irmão? Do pecado. É por isso que as coisas não estão dando certo. É por isso que não é o sistema político que vai redimir a sociedade. É por isso que não é exatamente a educação que vai resolver a sociedade. É por isso que não há nada criado por nós mesmos que iremos resolver a sociedade. Porque todos os sistemas, todas as esferas, todas as áreas estão corrompidas pelo pecado. E nada, absolutamente nada vai funcionar com perfeição. Pode ser bem melhor aqui do que ali, mas ainda você vai ver imperfeições aqui e ali. A terceira pergunta que o Evangelho nos responde é a seguinte: o que restaurará as coisas? Porque se não é o fato de eu estudar muito, se não é o fato de eu ler bastante, se não é o fato de eu conhecer o máximo possível, que é a teoria do gnosticismo, por exemplo, que está sendo resgatada nos dias de hoje. Muitas pessoas pensam que é através do conhecimento que vai ter salvação. Se não é através dos bens materiais, se não é através da conquista, se não é através do poder, o que é que vai me salvar então? O que é que vai me tirar dessa condição onde as coisas estão caminhando de forma errada? O Evangelho vai responder: Cristo Jesus. É Cristo quem vai te salvar. E esse talvez seja o grande impacto da mensagem do Evangelho. Porque se é Cristo quem vai te salvar, significa que não é você quem vai se salvar. E talvez esse tenha sido um dos problemas mais sérios combatidos na época da Reforma Protestante. Porque a Igreja Católica começou a ensinar algumas doutrinas dizendo que era o homem que tinha que se salvar. Por exemplo, se você assistir o filme de Lutero, ou se você pesquisar sobre a vida dele, você vai ver que uma das coisas que impactou o coração dele foi quando ele foi em Roma, e aí ele viu a venda de indulgências ali para tirar algumas almas do purgatório. E aí ele volta para a Bíblia, começa a estudar a Bíblia e começa a ver duas coisas complexas. Primeiro, não tinha purgatório na Bíblia. Segundo, não tem como alguém daqui tirar a alma de qualquer lugar que seja. Porque se for assim, quem é que vai trazer salvação ou quem é que vai trazer resolução para aquela alma? A própria pessoa que o faz o sacrifício, e não Cristo. E não Cristo. Percebe que nós ainda cometemos os mesmos erros. Muitos de nós acreditamos que por frequentar uma igreja, que por ter uma vida religiosa ordinária, que por ser um contribuinte financeiro numa realidade de uma comunidade de igreja, isso significa que Deus agora é o nosso devedor, e porque nós estamos contribuindo, nós temos tantos créditos com Ele, que agora nós temos o céu garantido, pelas nossas próprias obras. Eu não estou dizendo do século XVI, não, estou dizendo do século XXI, de agora. Mas uma mensagem que o Evangelho deixa muito clara é que a salvação somente acontece por meio de Cristo. Por meio de Cristo. E se não for por meio de Cristo, nós estamos lascados. A quarta pergunta que a história do Evangelho nos responde é a seguinte: como posso ser restaurado? Quem vai restaurar? É Cristo. E como eu me aproprio disso? Através da fé. E o que eu recebo? Graça e verdade. Quando eu creio em Cristo, quando eu creio que a salvação é única e exclusivamente por meio da obra redentiva de Cristo Jesus, quando eu creio na minha incapacidade de me salvar, quando eu creio na minha incompetência de restaurar o mundo e a sociedade e a minha própria vida, e eu creio que somente Cristo, exclusivamente Cristo, é quem pode fazer essa obra, então eu me aproprio da graça e da verdade, a graça de Cristo que é ministrada a mim, e é somente pela graça que eu recebo a salvação. E eu enxergo a verdade. Então o que é o Evangelho? É a boa notícia, a notícia de salvação. Aliás, volta para mim um slide aqui, que eu esqueci de fazer uma citação do Timothy Keller, e eu não posso deixar de fazer essa citação. Olha só essa citação que ele vai dizer o que é o Evangelho.
O Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados e salvos. Quando cremos no Salvador, não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:1. Depositar a fé em Cristo não é questão de esforço cada vez maior. Significa deixar de confiar em nós mesmos, passar a confiar em Jesus e descansar nele. Significa pedir: Pai, aceita-me, não por causa do que diz ou farei, mas por causa do que Jesus fez em meu lugar. Quando agimos assim, somos adotados na família de Deus e recebemos o direito ao seu eterno amor paternal, como está em João 1, 12 e 13. A grande lógica do Evangelho é encontrar a salvação não em nós mesmos, mas em Cristo. E esse é o grande passo, um passo difícil. E quando Lutero se deparou que a salvação acontece somente pela graça por meio da fé, Lutero então solta essa frase aqui, que está aí no segundo slide. Como um pecador fraco, perverso e culpado pode encontrar um Deus grandioso? Porque essa é a pergunta que nos assusta. É por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é loucura para os homens. Porque qual é o sentido de um Deus que é criador de todas as coisas, que é acima de todas elas, que governa sobre todas elas, que não precisa da humanidade para nada, que não precisa de ser adorado para ser mais poderoso ou menos poderoso, que não tem nada que o homem possa fazer para de alguma forma surpreender a Deus de maneira positiva? Como que esse Deus, tão extraordinário, tão fantástico, olha para um ser tão miserável como eu e você, tão perverso como eu e você, tão pecador como eu e você, e diz assim: eu vou amar. Eu vou amá-lo. Eu vou salvá-lo. Eu vou resgatá-lo. Eu vou dar identidade, eu vou tornar ele meu filho. Eu vou adotar ele na minha família da fé. Eu vou fazer dele herdeiro dos céus eternos. Eu vou dar o privilégio de ele conviver com a minha graça, com a minha bondade, com a minha santidade, por toda a eternidade. Lutero olhava para isso, para essa posição de Deus, e olhava para o coração pecador dele e falava assim: não tem como, não dá, porque eu sou muito miserável para Deus me amar desse jeito. Eu sou muito pequeno para Deus fazer isso tudo por mim. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a coisa fantástica do Evangelho. Mas se para que a gente possa reformar as nossas vidas, é preciso que a gente saiba o que é o Evangelho, eu também queria deixar claro que não é o Evangelho. E aí nós vamos para o terceiro lugar. Porque olha só, o que o texto de Coríntios, verso 2 disse? Por meio deste Evangelho vocês são salvos. Show de bola, né? Por meio da boa notícia, se você crê, você é salvo. Bom demais. Mas, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, desde que seja somente o Evangelho. Se você acrescentar alguma coisa a ele, ou se você tirar alguma coisa dele, o que você está crendo é em vão. Então, para que você não caia nesse erro, nem eu nem você caiamos nesse erro, eu quero destacar aqui pelo menos duas coisas que não é o Evangelho. Primeira coisa, o Evangelho não é religião, não é legalismo e não é moralismo. O Evangelho não é uma regra de normas de como viver, de como fazer. O Evangelho não é uma pregação de que você quer ser de Jesus, então você não pode beber, você não pode fumar e você não pode fazer sexo. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Por solteiros, né? O sexo, no caso. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é moralismo, o Evangelho não é legalismo, o Evangelho não é a religião impondo sobre nós o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode, o que faz e o que não faz. Não, isso não é Evangelho. Sabe por quê? Porque se o Evangelho fosse cumprir rigorosamente a lei de Deus, sabe o que aconteceríamos com nós? Seríamos condenados ao inferno eterno. Pastor, então por que existe a lei? Para justamente fazer um raio-x da sua maldade e você observar como Deus te ama de maneira tão grandiosa.
Porque quando você olha para a lei perfeita de Deus, por exemplo, não cobiçarás a mulher do outro, não é isso? Não está lá nos 10 mandamentos? O que significa não cobiçar aquilo que não te pertence. Não desejar aquilo que não te pertence, não significa pegar. Pegar é pior, mas só de cobiçar, só de desejar, você já pecou. Quantos de nós já não cobiçamos o que é do outro? E eu quero ser mais amplo, não estou falando só da mulher. Estou falando da grama que é mais verde, porque não é assim? A grama do vizinho é sempre mais verde? A vida do outro não é sempre mais fácil? Por que que Deus abençoa tanto aquele cara lá e eu estou aqui sofrendo? Não estou entendendo isso. Não é assim que a gente faz? A lei serve para revelar para você o seu coração. Para você olhar para o seu coração, é como se fosse um espelho, mas um espelho real, não é um espelho maquiado, sabe? Não é assim? As mulheres fazem assim, tem uns memes, né, e alguns vídeos na internet muito engraçados. Um deles é de um cara chamado Jonathan Nemer, ele tem um canal no YouTube que é muito engraçado, e ele diz que recém-casados, acho que é o nome do vídeo, alguma coisa assim, e nesse vídeo é noite de núpcias, acho que é isso, e aí ele acorda com a mulher, e aí a mulher desesperada fala assim, eu vou no banheiro, eu vou só no banheiro e já volto. E aí ele, curioso, vai atrás e vê a mulher pondo o cabelo, ajeitando o nariz, pondo a sobrancelha, fazendo um retoque na boca. Resultado, é claro, era uma sátira, mas era quase que um homem que estava ali com ele, depois que foi retocada, que ficou uma mulher bonita. A lei, ela não é uma exposição maquiada de quem você é. A lei é uma exposição fiel de quem você é, e ela vai demonstrar como você é feio. E me entenda aqui, tá bom? Não estou dizendo feio no sentido físico, é no sentido do seu coração, do que tem nele. A lei vai mostrar isso. E às vezes nós somos pegados pela religião, pegados pelo discurso moralista, não pode, não pode, não é assim? Fala a verdade, não é assim? Por exemplo, os presbiterianos, deixa eu arrumar uma briga na internet, os presbiterianos são acusados de que pode tudo, nós somos acusados disso, porque o presbiteriano, não é tão incomum você ir na casa de alguém, ser servido um vinho, ou de alguém estar tomando uma cerveja, ou coisa nesse sentido. E aí dizem, os presbiterianos são liberais demais. Eu já disse aqui na igreja, eu não bebo porque não gosto de verdade mesmo, não gosto do gosto. Mas a bebida em si não é pecado, nunca foi, e se fosse, Jesus teria pecado. O que não aconteceu, Jesus nunca pecou. Mas eu estou dando só um exemplo muito simples, de como a gente reduz a salvação a uma questão de atitude moral, como se o fato de eu não beber, ou se o fato de eu não fizer isso, ou se o fato de eu não fizer aquilo, me garante a salvação eterna, enquanto o meu coração podre está manifestando desejos impuros, cobiçando aquilo que não me pertence, desejando mal para o outro, mas essa podridão, como não é vista pela sociedade, é ignorada, e as pessoas pensam que Deus também ignora, e Deus não ignora. É por isso que nós precisamos nos lançar aos pés de Deus e clamar a misericórdia de Deus todos os dias, porque nós pecamos, veja o outro ou não. E é por isso que o Evangelho não pode ser reduzido a um pode e não pode. Porque se for pode e não pode, não vai ninguém, não chega ninguém lá. E pior, a obra de Cristo não é o suficiente. A obra de Cristo não é o suficiente. Mas tem um segundo lugar também. Se o Evangelho não é moralismo, se o Evangelho não é legalismo, se o Evangelho não é religiosidade, o Evangelho também não é o contrário disso. O Evangelho não é irreligião, ou antinomismo, que é o contrário de legalismo, ou relativismo. O Evangelho não é o discursinho de paz e amor, Deus te ama, vem para cá, que é o famoso, conhecido hoje como teologia do coach, que nada tem a ver com a profissão coach, mas é só porque foi uma nomenclatura que pegou.
Vem para cá, Deus te ama, Deus te aceita do jeito que você é. Você não precisa mudar as suas atitudes, você não precisa mudar o seu jeito de ser. Deus te aceita como você é, como eu ouvi agora domingo. Um pastor renomado, conhecido no nosso país, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, porque tem apenas 3 textos bíblicos que falam que a homossexualidade é pecado, e que nós precisamos atualizar isso, porque a sociedade evoluiu e jamais poderíamos entender isso como pecado. Como se não tivesse homossexual no tempo de Paulo, quando ele escreveu isso. É claro que tinha. A Bíblia estava extremamente atualizada naquele tempo e hoje. Você sabe por quê? Porque naquele tempo, o que a Bíblia está combatendo? O que a Bíblia está expondo? O que a Bíblia está denunciando? O nosso pecado, a nossa incapacidade de fazer, a miséria que há no nosso coração. E ao mesmo tempo, o que a Bíblia está anunciando? Vocês não podem, mas tem quem pode, tem quem fez. É Cristo Jesus, o Salvador. É aquele que te resgatou das entranhas do inferno e te tornou filho e te tornou herdeiro. A Bíblia sempre vai denunciar o pecado e vai anunciar a graça. Sempre. Mas não é só um pecado. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E não é só o outro. Pode tudo, pode tudo, pode tudo, pode tudo, pode tudo. Não é nenhum, nem outro. Mas talvez você esteja se perguntando, então pastor, como é que eu vivo o Evangelho afinal de contas? Porque eu acho que eu entendi o que é o Evangelho, quando você explicou lá que era a boa nova, que era a salvação e etc. Mas agora que esses dois aí eu fiquei meio confuso, eu preciso sair daqui de maneira mais prática. Então nós vamos para o 4º ponto, que é a nossa 4ª pergunta. O que é viver no Evangelho? E aí eu queria levar vocês para o texto de Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com eles em glória. Assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância e que é idolatria. Então, observa aqui comigo. O que o Evangelho faz em mim agora me faz nascer de novo no Espírito Santo. Então o que acontece é um ato miraculoso do Espírito Santo de Deus em mim. Vamos tentar fazer isso de maneira bem prática aqui, bem objetiva. Eu sou um pecador, miserável, etc e tal. Beleza, nós todos somos assim, nascemos assim, vivemos assim, e esse negócio todo. Mas agora eu vou ser salvo. O que acontece? O que acontece é que a palavra de Deus é pregada a mim, seja lá de qual forma que for, pode ser numa conversa, pode ser numa igreja, pode ser num vídeo no YouTube, pode ser num rádio, sei lá. A palavra de Deus é pregada para você. E de forma extraordinária e miraculosa, o Espírito Santo de Deus aplica aquela palavra no seu coração. E ao fazer isso, o Espírito Santo de Deus faz com que você nasça de novo espiritualmente. É isso que Jesus explicou para Nicodemos quando ele disse que tinha que nascer de novo. E Nicodemos falou: vai nascer como? Volta para a barriga da mãe? E Jesus: não é bem isso aí não. O que Jesus estava querendo dizer é que eu preciso nascer de novo no Espírito. Por quê? Porque antes eu estava morto, como diz Efésios capítulo 2. Morto nos meus pecados, morto nos meus delitos, eu estava condenado ao inferno eterno, não havia solução para mim. Para que agora eu desfrute da vida, eu preciso ter vida. E o que o Espírito Santo faz então é isso, ele nos dá nova vida. Ele nos dá nova vida. E o que acontece conosco na prática quando ele nos dá nova vida? Primeira coisa, nós temos fé.
Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. A fé é um dom de Deus, para que homem nenhum se glorie. Ele dá a fé, é Ele quem faz com que nós possamos crer. É Ele quem descortina os nossos olhos, é Ele que faz com que a gente enxergue, é Ele que traz entendimento. É por isso que a mesma palavra pregada, para uns fica assim, nossa, agora eu entendi, e para outros, não entendi nada. É porque um foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, e o outro não. Então o Espírito Santo de Deus abre os meus olhos, eu entendo a fé, eu entendo a graça, eu entendo quem é Cristo, eu entendo quem eu sou. E a partir daí, eu começo uma caminhada de santificação. Mas agora o Espírito Santo de Deus habita em mim. E aqui, só para dar umas aspas, isso que é o batismo no Espírito Santo, tá bom? É a conversão. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E encher-se do Espírito é manifestar os frutos do Espírito. Que se você for lá para Gálatas, por exemplo, você vai ver que isso é bondade, amabilidade, misericórdia, etc, 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 etc. Então agora o Espírito habita em mim, e o que isso significa? Significa que agora, por causa do poder do Espírito que habita em mim, eu tenho condições de dizer não para o pecado. O meu coração continua desejando o que é mal, mas o Espírito que habita em mim agora diz, não vai não, não vai não, não vai não. E por causa do Espírito eu não vou. Mas à medida que eu me relaciono pouco ou muito com Deus, à medida que eu sou mais cheio ou mais vazio do Espírito, eu sou mais vulnerável ou menos vulnerável pelo pecado. Deixa eu dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo na igreja algumas vezes, mas talvez você esteja vendo aqui e nunca viu eu fazendo isso. Deixa eu dar esse exemplo aqui, que ele é muito didático. Imagine o seguinte, eu estou do lado de cá, inferno total, perdição, estou lascado, não estou salvo, está lá o Satanás me esperando, beleza? O Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos. Quando o Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos, o que ele fez? Ele me jogou para essa situação aqui. Aqui é a zona da salvação, aqui eu estou salvo. Mas eu não estou no céu, o céu é do lado de lá. Eu estou salvo, mas eu ainda não estou no céu, o céu é do lado de lá. Beleza? Tranquilo? Aqui eu estou pertinho de onde eu estava. Pertinho de onde eu estava, que do lado de cá é o inferno. Do lado de cá, estou salvo. Viver no Espírito, se encher do Espírito e caminhar no Espírito, significa ir vindo para cá cada vez mais. E aí eu vou ficando mais perto do céu. E vou ficando mais longe do pecado. Eu ainda peco aqui? Peco, porque eu ainda sou pecador. Mas eu peco bem menos do que quando eu estava do lado de lá, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em mim. Só que nesse processo de zona de salvação, eu posso estar aqui, ou eu posso estar aqui. Eu estou salvo? Estou salvo. Mas aqui eu sou um salvo bem meia boca, e aqui eu sou um salvo bem melhor. O meia boca e o melhor, no fim das contas, vai chegar no mesmo lugar, que é do lado de cá. Sabe por quê? Porque quem garante isso é o Espírito Santo. Não são as nossas obras. É a obra de Deus. É a obra de Deus. Então, viver no Evangelho, Paulo está dizendo aqui para nós em Colossenses capítulo 3, é você procurar as coisas do alto. É você querer as coisas do alto. É você desejar as coisas do alto. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, para você ser salvo, você não tem como fazer nada, porque você não tem força para isso. Mas depois que você foi salvo, depois que você nasceu de novo no Espírito Santo, agora você tem como fazer alguma coisa, que significa crescer no Espírito, crescer no Evangelho. Então, para que você cresça no Espírito, para que você cresça no Evangelho, olhe para as coisas do alto, deseje as coisas do alto, faça as coisas do alto. E quanto mais eu faço isso, menos eu peco. E aí, por isso que Paulo termina no verso 5 dizendo, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria.
Essa é a dinâmica que nós vivemos aqui hoje. Então nós temos dois tipos de pessoas no mundo: as que estão do lado de lá e as que estão do lado de cá. As não salvas e as salvas. Mas dentro das salvas, você tem as salvas que está passando de raspão, e você tem as salvas que estão se esforçando para fazer morrer os seus desejos maus. Fazer morrer os seus desejos maus. Tim Keller, ele diz o seguinte: nós nos comportamos mais moralmente só porque isso nos é proveitoso. Não nos comportamos mais moralmente só porque isso nos é proveitoso ou eleva a nossa autoestima. Ao contrário, falamos a verdade e cumprimos as nossas promessas simplesmente por amor àquele que morreu por nós, que cumpriu sua promessa apesar de imensurável sofrimento que isso lhe causou. O que motiva então as minhas boas obras? É eu ser salvo? Não, porque eu já fui salvo. O Espírito Santo me fez nascer de novo. O que motiva então as minhas boas obras? É justamente o fato de eu ter sido salvo. O que motiva então eu viver no Evangelho? É eu observar a graça maravilhosa de Deus, é ver como Deus me amou de maneira tão extraordinária, que a única coisa que resta a mim é tentar viver agora de maneira que o glorifique. É simples assim. Isso é viver no Evangelho. Percebe que não é a lei? Deixa eu dar um outro exemplo que eu já dei também um tempo atrás. Estou precisando renovar meus exemplos. Imagine um casal em que, da outra vez eu falei do marido, dessa vez eu vou falar da mulher. Imagine um casal onde a mulher vira para o marido e fala assim: olha, eu vou falar um negócio para você, eu só não te traio porque é errado, porque vontade eu tenho demais. Pergunta número 1, maridão que ouviu isso, vai ficar feliz ou triste? Se ele for uma pessoa normal, ele vai ficar meio desapontado, não vai? Assim, mas que mulher miserável. Não, mas pelo menos ela está sendo moralmente boa, então para mim serve. É isso que vai pensar? É claro que não. Porque o que o homem está esperando? Isso serve para o contrário também. Que o fato de que a pessoa ame, marido ame a esposa, é isso que faz com que ele nem deseje traí-la, nem passe pela cabeça dele a hipótese de traí-la. Não é porque é moralmente errado, não é porque é moralmente não aceito, porque se for por causa disso, meu irmão, eu dou mais 10 anos e você vai estar livre na nossa sociedade. Não vai passar muito disso aí não. Você sabia que adultério era crime no nosso Código Penal? Era crime, e não é mais. Sabe por quê? Porque não ia ter cadeia para todo mundo. Porque é algo tão usual, tão comum, que a lei pensou, se a gente for dar importância para isso, nós vamos perder muito tempo nesse negócio. Qual que é o próximo passo? Por exemplo, cada vez mais é menos comum pessoas casarem-se no civil, assumirem um compromisso no civil. Menos comum. Por quê? Porque não tem mais necessidade. Para que isso? Bobagem. A sociedade evoluiu, a sociedade cresceu. Eu não preciso fazer um compromisso máximo para ter intimidade máxima com você. Eu quero desfrutar de tudo que você pode me oferecer, mas sem ter o compromisso que isso me requer. E a sociedade está falando, legal, show de bola, é isso aí, está certo. O próximo passo vai ser o seguinte: gente, esse negócio de casamento é bobagem, entendeu? O que a gente tem que viver é movido pelo prazer. Então, esquece esse trem de compromisso. Aliás, já tem um grupo vivendo assim, alguns grupos vivendo assim. E aí a gente não vai ter mais compromisso nenhum. Ninguém com ninguém. E aí? Vamos precisar atualizar a Bíblia? É claro que não.
Percebe que a motivação agora não é o legalismo, não é se eu quero ou não quero ir para o céu. A motivação agora é que eu fui alcançado por esse amor, é que eu fui transformado pelo Evangelho, é que eu fui revestido de graça e que agora o meu coração pulsa por esse Deus que me salvou. Esse meu coração agora deseja honrar esse Deus que me salvou. Eu disse que eram 5 perguntas, então é a última e a última já é a mais prática. Como responder então ao Evangelho? Eu comecei dizendo que nós precisamos relembrar o Evangelho e que foi isso que motivou a reforma protestante. Lutero observou que a igreja estava caminhando muito distante do Evangelho, então ele disse: nós precisamos voltar para o Evangelho, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Depois nós pensamos o que é o Evangelho, é a boa notícia da salvação. E pensamos que essa boa notícia da salvação é dividida em 4 partes. Quem nos criou, ou da onde viemos, por que as coisas deram errado, quem pode restaurar tudo e como nós somos restaurados. Em terceiro lugar, nós respondemos a pergunta, o que não é o Evangelho? E nós vimos que o Evangelho não é legalismo, não é moralismo, mas também não é o contrário disso. É só graça, é só amor e tal. E por fim, nós respondemos que viver no Evangelho é seguir a esse Cristo, é pensar nas coisas do alto, é desejar o que Cristo deseja, é seguir os passos do meu Salvador. E agora, como que eu e você podemos responder a tudo isso? Porque, meu irmão, em 1517, a angústia de Lutero era essa. Lutero não queria acabar com a Igreja Católica, muito pelo contrário. Lutero se colocou numa posição de ser julgado. Esse julgamento ficou conhecido como a dieta de Worms. Lutero, lá nessa dieta, tinha muitos livros, muitos escritos, e ali ele estava sendo inquirido a negar tudo aquilo que ele tinha escrito. E Lutero responde o seguinte: olha, se vocês provarem que algo do que eu escrevi não está de acordo com a Bíblia, então eu nego, mas caso contrário, eu não nego. No fim das contas, na dieta de Worms, como eles perceberam que não era possível negar o que Lutero estava dizendo, não era possível refutar o que Lutero estava dizendo, por causa de que tudo que ele dizia era o mais puro Evangelho, era um retorno para o Evangelho, era observar que a salvação era pela graça, era observar que a salvação era pela fé, era observar que a salvação era somente através de Cristo. E que a autoridade para pregar e falar do Evangelho vinha somente das Escrituras, e que a nossa vida deveria se refletir somente para a glória de Deus. Eles conspiraram para matar Lutero então. Alguns amigos de Lutero que estavam na dieta de Worms, sabendo disso, tirou de lá, e ele fugiu. Em 1546, a Igreja Católica fez um concílio que é conhecido como o Concílio da Contra-Reforma, ou também chamado de o Concílio de Trento. Nesse concílio, ao invés de avaliar o que Lutero tinha dito e pensar, realmente ele tem razão em algumas coisas aqui, nós nos afastamos do Evangelho, nós nos afastamos do centro do Evangelho, nós precisamos retornar e rever algumas das nossas práticas. Não. Em 1546 foram acrescentados 7 livros na Bíblia. Os livros que nós conhecemos como apócrifos. E é por isso que a Igreja Católica tem 7 livros a mais do que a Igreja Protestante ou a Igreja Evangélica, que foram acrescentados, vou repetir, em 1546. Por quê? Porque algum desses escritos antigos poderia justificar alguma das coisas que Lutero estava questionando, entre elas o purgatório, entre elas a salvação pelas obras e não pela graça. E é assim que a gente faz. De repente você está ouvindo aqui agora o que é o Evangelho, como viver o Evangelho, e você está pensando na sua cabeça, como eu posso justificar o meu pecado? Como eu posso justificar o meu erro? Como eu posso justificar o caminho que eu estou andando, que não é o caminho do Evangelho? Mas eu quero desafiar você a responder a Deus da maneira certa. E por isso eu quero dar 3 respostas. Diante do que nós pensamos aqui, você pode responder ela de 3 formas. Primeiro, a primeira resposta é irreligião.
É se esquivar de Deus como seu Senhor e Salvador, desprezando totalmente. É você pegar o que ouviu aqui agora e falar: eu não concordo, eu não aceito, eu não creio, então que se exploda o mundo. Beleza. Essa é uma resposta que você pode dar. A segunda resposta é a religião. É se esquivar de Deus como Senhor e Salvador, criando uma justiça moral e então apresentando a Deus como um esforço de mostrar que Ele deve algo para você. Ó Deus, eu sou bom, viu? Ó Deus, eu ponho aqui, ó. Deus, eu ando bonitinho. Nossa, Deus, eu estou aqui certinho. Eita, Deus, se eu não for salvo, Deus. É você criar um sistema de justiça próprio, onde você se compara com a sociedade, se vê na sua própria justiça, no seu próprio senso de justiça, melhor do que o outro, e se vê então habilitado para ir para o céu, sem que Jesus precise te salvar. E esse é o modelo de salvação mais comum nas igrejas hoje. E aqui eu estou dizendo igreja presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja católica, igreja adventista, não importa a igreja. Dentro da igreja, o sistema de salvação que é mais pregado, mais difundido, é o sistema de salvação moralista. Isso é tão verdade que a nossa motivação de não pecar é o medo de ir para o inferno, não é o amor a Deus. É assim que você sabe se você é moralista ou não. Eu estou com medo de ir para o inferno, por isso que eu não vou fazer. Moralista! Eu amo ao meu Senhor, por isso eu não vou fazer. Então você está vivendo o Evangelho de maneira certa. E a terceira resposta é a resposta do Evangelho. É a resposta que eu gostaria que você desse hoje nessa noite. Que significa o seguinte: é admitir a sua incapacidade de produzir justiça própria, abraçando a graça, a misericórdia e o amor de Cristo por você, tendo uma vida onde esse amor de Cristo é a sua força motriz, é o que motiva o seu coração, é o que te faz sonhar, é o que te faz ir, é o que te dá esperança nos dias maus, é o que reanima o seu coração quando você foi humilhado. Você pensa o seguinte: eu não vou me vingar dessa pessoa, porque o que me motiva não é o fazer o mal para ela, o que me motiva é o bem que Deus já me fez. Ele me amou sem eu merecer, Ele me tornou filho sem eu merecer, Ele me tornou herdeiro sem eu merecer, Ele me garantiu a vida eterna sem eu merecer. Como alguém que compreende isso pode cobrar alguma coisa de quem quer que seja? Quando nós somos motivados pelo amor, a não pecar, a seguir os passos do Pai, a ouvir a voz que Ele fala através da sua palavra, então essa é a resposta do Evangelho. Eu quero encerrar com a seguinte frase, preste bem atenção nessa frase: viver no Evangelho é ser impactado de forma tão profunda e transformadora pelo amor de Cristo, que passa a ser aquilo que define como pessoa, como amigo, como esposo, como filho, como empresário, como trabalhador. Evangelho não é um método de salvação, é um estilo de vida. Se você entrou aqui só querendo fugir do inferno, eu quero dizer para você que você entrou no lugar errado. Porque o que Cristo está propondo para você é uma reforma completa e total de quem você é. É uma transformação absoluta do seu coração. É um renovar da sua vida por inteiro e por completo. Não é só você fugir do inferno. É você ser agora um representante de Cristo. É você ser uma esposa, um esposo segundo Cristo. É você ser um trabalhador ou empresário segundo Cristo. É você ser um amigo segundo Cristo. Não porque você está com medo do inferno, não. É porque o amor de Cristo te invadiu o seu coração, transformou de você de maneira tão extraordinária, abriu os seus olhos de maneira que você vê agora além do que esse mundo pode ver.
E o único desejo, a única força motriz, a única coisa que motiva e movimenta o seu coração é esse amor salvífico que te alcançou. Não é lei e nem a falta dela. É o amor e o desejo de refletir esse amor. Aonde estou, com quem estou e para onde eu vou. Eu queria que você pensasse nisso que nós acabamos de falar, porque o convite aqui eu terminei com um convite para você dar uma resposta. E existem 3 possibilidades. Volta o slide aí, por favor. É você dizer, não aceito, não concordo, não quero. É você dizer, eu aceito, mas eu vou fazer do meu jeito. Ou é você dizer, eu realmente não dou conta, eu preciso de Cristo na minha vida. Eu quero seguir esse Cristo de todo o coração. Eu vim buscando salvação do inferno, e eu acabei de descobrir que Deus me convida para ser algo muito maior do que isso. Ele te convida para ser filho, para ter um relacionamento real, sincero e verdadeiro com Ele. Ele te convida para assentar à mesa dele e conversar. É comunhão, é comunhão. É muito maior do que você ganhar um presentinho qualquer. Então, enquanto o Vinícius canta para nós, eu queria que você fechasse seus olhos, que você avaliasse seu coração e que você pensasse, como você vai responder a Deus nessa noite? Qual é a resposta que você vai dar para Deus nessa noite? A irreligião, a religião ou o Evangelho? Vamos então ter um momento de reflexão? Não me entrega medo, ergo a cabeça, olho para alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Estão em ti, Jesus, eterno amigo, Deus e abrigo, estão em ti. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para alto, com os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei.
seu trono, adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos, a boa graça e o bom Deus, seu nome é Jesus. O Senhor virá do seu trono, a boa graça e o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus é meu amigo, luz e abrigo estão em mim. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, nos faça nascer de novo em Ti, nos dê o privilégio e a oportunidade, ó Pai, de ver a graça do Senhor manifesta sobre as nossas vidas. Pai, que possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos o Senhor, mas de que fomos transformados pelo Senhor, de que as nossas vidas vão refletir essa transformação realizada pelo Senhor. Nos ajude, Pai, a dar a resposta certa, a resposta do Teu Evangelho, a resposta que o Senhor requereu de nós há 503 anos atrás, há 2000 anos atrás, e certamente irá requerer amanhã e depois da manhã. Pai, em nome de Jesus, nos permita e nos dê força para caminhar no Evangelho do Senhor, para a glória do Senhor. É a oração que fazemos a Ti em nome de Cristo. Amém, amém e amém.